Deixe-me ver. 1, 2, 3. Testando! Saudações mundo, saudações universo. Saudações a você que me ouve aí do outro lado, em qualquer ponto deste mundo. Eu sou Henrique Gomes de Lima. Eu sou um professor que acredito que o conhecimento é uma das formas que pode fazer com que a humanidade não se autodestrua. Hoje, no nosso encontro de hoje, especialmente para você que está se aventurando no mundo do conhecimento, por gentileza, me dê um pouco da sua atenção e do meu respeito, por favor, e vida longa para a gente que está tentando construir algo positivo, porque isso tem que servir para alguma coisa e tem que ser uma coisa boa. Gostaria de tratar com vocês hoje, de maneira rápida, simples e direta, sobre a teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento? É uma análise, é uma investigação que procura descobrir como é que nós, os seres humanos, como é que nós, os indivíduos, aprendemos. Como é que a gente aprende? Como é que a gente conhece? Como é que a gente sabe das coisas? Como foi que os seres humanos adquiriram conhecimento? E que conhecimento é esse? A teoria do conhecimento faz parte dos estudos de toda e qualquer área do saber. A teoria do conhecimento, ela é investigada tanto nas ciências tidas como exatas, tida como humanidades, tida como ciência aplicada. A teoria do conhecimento é objeto de análise em qualquer lugar sério e qualquer homem e mulher que queira fazer um trabalho sério. Na teoria do conhecimento, que procura investigar como que nós conhecemos as coisas, como que o indivíduo conhece o objeto. Como que o indivíduo, cada ser humano, desde que os seres humanos começaram a pisar na face da Terra, como que esses indivíduos, seres humanos, como foi que os seres humanos se apropriaram do objeto. Quem é o objeto? O objeto é qualquer coisa externa ao indivíduo, ou pode ser o próprio indivíduo. Como é que nós nos apropriamos das coisas? Como que eu me apropriei do conhecimento da água, do conhecimento do céu, do conhecimento do ar, do conhecimento da terra? Como que eu me apropriei do conhecimento do corpo humano? Como que eu me apropriei do conhecimento de política? Como que eu me apropriei dos saberes? Como? A maneira como você se apropria do conhecimento, a forma, isso vai definir que tipo de indivíduo você vai se tornar, a sua relação com a maneira de conhecer. Nos estudos filosóficos, o indivíduo que procura conhecer, ele é chamado de cognoscente. O cognoscente é o indivíduo humano com consciência de refletir sobre o que faz, para buscar compreender o objeto externo a si, que é externo a você. O objeto pode ser externo ao indivíduo, mas o próprio indivíduo pode também ser o objeto. A partir do momento em que nós estudamos a mente humana, que nós estudamos o comportamento humano, que nós estudamos as atitudes humanas. Ou seja, o cognoscível, além de ser os objetos externos a nós, também pode ser cada um de nós. A maneira como o indivíduo se apropria do objeto, a maneira como o indivíduo conhece o objeto, isso está refletido e teorizado e aplicado na teoria do conhecimento, que é estudada no ensino médio e aprofundada nos seus pormenores nas faculdades, nos cursos acadêmicos, seja ele qual for. A maneira como a gente conhece, como eu conheço, como o cognoscente conhece o cognoscível. E a forma de conhecer isso é o que nos tempos de hoje atribuía-se o conceito de verdade. A maneira como o indivíduo, o cognoscente, busca o cognoscível na busca dessa verdade. Essa verdade, ela pode ser buscada e entendida, e ela pode ser conseguida de três formas. Como que o ser humano, o cognoscente, busca o cognoscível?
como que o indivíduo se apropria do objeto para encontrar uma possível verdade. Uma possível verdade. Através da intuição. A intuição é a primeira forma na qual o indivíduo se apropria do saber, do objeto. Eu tenho 3 tipos de intuição. Nos estudos filosóficos aprofundados, teorizados, acumulados ao longo do tempo, é classificado, é definido para melhor entendimento que uma das formas de encontrar essa verdade, de compreender esse objeto, esse cognoscível, a primeira forma é através da intuição. E eu tenho 3 intuições. Eu tenho a intuição empírica, a intuição inventiva e a intuição intelectual. Olha que coisa mais massa, mais interessante. Como que a gente chega na descoberta de algo? A primeira forma dos primórdios é a nossa intuição, por isso que não duvide dela. No entanto, cuidado para não ser escravo dessa própria intuição. A intuição empírica é aquela da prática. A intuição empírica, ela vem com a experiência. Experiência de vida. A experiência de vida, o que a gente passa, deixa de passar, por onde a gente anda, com quem a gente fala, o que a gente faz, o que a gente deixa de falar. Isso é o primeiro momento que a gente entra em contato com o objeto, dessa maneira prática, direta. Na maioria das vezes, sem reflexão, a gente vai na tora, como se diz, eu vou lá e faço. Isso, para o primeiro momento, é ótimo. Mas se você não refletir sobre a experiência praticada, você fica escravo apenas deste comportamento. E se você só for empírico, só for no diretão, se você não refletir sobre o que você faz, você acaba caindo numa palavra muito conhecida, numa expressão muito conhecida, que é o senso comum. O senso comum é aquele tipo de comportamento do indivíduo com relação ao objeto que ele olha para o objeto, acha que conhece e não quer saber mais, ele se conforma. Mas a experiência empírica, ela é extremamente importante para chegar nessa possível verdade. Só que não pode ser somente a intuição empírica, porque a intuição empírica ela deixa a gente meio raso. O seu raciocínio para aqui, porque você não tentou refletir sobre todo o processo da construção dessa experiência. A experiência por si só é importante, mas ela não se finda nela. Uma outra intuição que complementa essa busca do conhecimento é a intuição inventiva. Essa é aquela dos grandes sábios, é aquela luz, aquela cutucada, é a capacidade que os seres humanos têm desde sempre de olhar para um objeto e pá, caiu a ficha. São os grandes gênios da humanidade que descobrem, que percebem no objeto coisas que ninguém nunca percebeu. Que encontra um problema no objeto e vem a iluminação e ele consegue encontrar uma solução para um problema que estava lá no empírico, mas ele deu um salto e a partir da sua experiência e da sua capacidade, ele teve um insight, a ficha caiu. A intuição inventiva, um dos exemplos mais massa que eu acho, é o do Arquimedes. Arquimedes, o grego. Essa historinha é muito massa. Ele era um dos sábios, um dos indivíduos em busca de compreender o objeto, um pesquisador, um grande, um filósofo. Os cientistas, os matemáticos, os geógrafos, os pensadores, os sociólogos, são pessoas incomodadas. Um rei, o líder lá na Grécia Antiga, duvidou de que o ourives, o cara que faz joias, né, tinha roubado o ouro que ele tinha dado para construir a coroa dele.
e chamou o Arquimedes. Ei, chapa, foi desse jeito, eu tava lá. Ei, chapa, vem cá, eu acho que o indivíduo ali tá passando a perna em mim. Diz aí o Arquimedes, como é que é, ô Vossa Majestade? Pois tá aqui, a minha coroa, eu acho que não tá a mesma quantidade de ouro que eu mandei, e eu quero que você descubra se ele roubou ou não. Se ele desviou ou não, né? Desviar a verba, né? Parece Brasil 2021. Depois a gente fala disso. Aí o Arquimedes foi para casa doidinho da cabeça, né? Eu conheci o Arquimedes, a gente se encontrava muito ao redor das fontes de Atenas. Eu lembro perfeitamente. Aí o Arquimedes foi tomar banho, né? E estava lá dentro de uma tina, de uma banheira, aquelas de madeira. Quando ele entrou dentro da água, da bacia, a água transbordou, catapult. O corpo dele entrou na bacia e a água saltou fora. Coisa mais simples do mundo, né? Pra gente hoje. Mas naquele momento ele teve um insight. Poxa vida! Naquele momento, Arquimedes, no momento de iluminação, o corpo dele entrando na bacia, a água transbordando, ele descobriu um dos maiores princípios da hidrostática. Um corpo submerso. E a água ou o fluido que ele desloca é uma relação matemática. A partir daí foi um salto, né? Para ele descobrir se a coroa tinha ou não a mesma quantidade de ouro. O Arquimedes, muito massa. A gente foi lá, pense na putaria lá na Grécia. Ele ficou tão doido que ele saiu gritando pelo meio da rua de Atenas. Doido, doido. Aquela frase clássica: Eureka, Eureka, caramba, Eureka. Eureka, do grego antigo, significa achei. Achei! Descobri! Inteligência inventiva. Eu sou fã do Arquimedes. Não apenas por isso que já é grande, mas porque a parte mais massa, ele saiu de dentro da banheira completamente nu. Tudo bem que na Grécia, né, o povo só botava um lençol. Eu adorava viver na Grécia, que saudade. Hoje o povo é tudo cheio de amarras. Aí o Arquimedes saiu correndo nu. Eureka, eureka! Ai, intuição inventiva. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor do cosmos, pelo amor de Atena. E a intuição intelectual? A intuição intelectual já é aquela que se baseia na razão. É aquela que se baseia na prova, é aquela que se baseia no teste. A intuição intelectual ela já foi começou a ser organizada e sistematizada já agora na Idade Moderna, com o magnífico René Descartes. Senhoras e senhores, teoria do conhecimento, como é que a gente se apropria das coisas, como é que o ser humano entende as coisas, a partir do primeiro passo. Tem os outros que serão objeto dos nossos próximos encontros. Eu me aproprio do conhecimento e a primeira forma de como eu aprendo é a partir da intuição, a intuição empírica, a intuição inventiva e a intuição intelectual. Leia mais. Pesquise, abra seu livro e procure esses termos e faça anotações e guarde perguntas. E quando a gente se encontrar, me cutuque. E por falar em cutucar, peguem o dedo de vocês e enfiem com bastante gosto, bem no meio da sua hipófise, assim, esfregue a sua hipófise, enfie o dedo na hipófise para ver se a gente compreende as coisas, explica as coisas, entende as coisas, testa as coisas, não ficar apenas no empirismo, que a gente também vá para a intuição intelectual, que a gente também fique entre a emoção e a razão. Esse é o grande equilíbrio. Teoria do conhecimento. O indivíduo é cognoscente, o objeto é o cognoscido. Como que eu me aproprio do objeto? O objeto é o pressuposto principal da teoria do conhecimento. E a primeira forma como a gente aprende a conhecer e descobre o conhecimento é através da intuição, a empírica, a inventiva e a intelectual. Isso tem que servir para alguma coisa e tem que ser uma coisa boa. Todo mundo que estuda ou pretende estudar, um dia passa por isso. Muito obrigado. Um cheiro na alma. Vida longa para a democracia e abaixo aos autoritarismos. Tchau!